É isso aí, galera. Vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícias Quentes da Hora. E aqui vocês ficam muito bem informados em tudo o que acontece na casa mais vigiada do país. Mas para vocês não perderem nenhuma de nossas atualizações, eu peço a todos vocês que se inscrevam e ativem o sininho de notificações. E só assim vocês não perderão nenhum dos nossos conteúdos. Aproveite também e deixe o like. Galera, assim como já vinha apontando em todos os portais de enquetes, a dona Vilma acabou de ser eliminada durante o programa ao vivo apresentado pelo apresentador Tadeu Schmidt. Os gêmeos, Mike e Renata, foram os que mais sentiram a saída de dona Vilma quando Tadeu anunciou que ela seria eliminada de hoje à noite, após enfrentar um paredão ao lado de Diego Hipólito e também de Vinícius. Vinícius acabou debochando muito da saída de dona Vilma, como já é de costume, ele acabou ali fazendo várias gracinhas após a saída da mãe de Diogo. Após ter sua eliminação concluída e conversar com o apresentador Tadeu Schmidt, dona Vilma acabou participando do bate-papo Rede BBB com os apresentadores Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, e lá ela teve a grande oportunidade de rever alguns momentos em que esteve confinado na casa mais vigiada do Brasil. Mas Gil do Vigor não perdeu tempo e perguntou para a mãe de Diogo sobre qual seria as primeiras impressões que ela estava tendo aqui fora após sua eliminação, e dona Vilma disse o seguinte: olha, Gil, é muito complicado de falar, já que eu não vi nada após minha saída, mas para mim sair para uma pessoa que nem o Vinícius, que é totalmente desrespeitoso, para mim é uma coisa muito decepcionante. O Vinícius, ele é um cara que não respeita ninguém. A Renata me falou que ele me chamou de velha suja, como se isso fosse um adjetivo de ofensa para mim. Saiba que eu me orgulho muito da idade que eu tenho. E é com grande dignidade que eu cheguei nessa idade. Não foi desrespeitando as pessoas, da maneira que ele fez comigo lá dentro. Um cara que não tem empatia alguma com as pessoas. Ele, quando me colocou no castigo do monstro, ele não pensou na minha idade. Ele não pensou que eu poderia passar mal dentro daquela fantasia. Ele simplesmente foi lá e fez por conta de um atrito que ele tinha com o Diogo e também por ele não gostar de mim. Para mim, hoje em dia, com a minha saída, eu vejo que os valores estão totalmente invertidos. As pessoas parecem que gostam desse tipo de pessoa, desse tipo de gente que faz isso lá dentro. Se eu agisse da mesma maneira que ele, aí eu não seria Vilmoca, não seria eu. Eu seria um personagem lá dentro. Eu fui 100% lá dentro. Eu fui eu mesma. Já o Vinícius, ele é uma pessoa totalmente o contrário de mim. Chamou a Renata de um adjetivo para mim que eu nem me atrevo a falar aqui. Então, para mim, isso sim é coisa desrespeitosa. É falar isso em um programa com milhares de pessoas assistindo. Então, Gil, a minha opinião é isso, mas eu tenho que ver muita coisa após eu sair do BBB. Disse Dona Vilma revoltada com Vinícius. E foi aí que Gil do Vigor disse o seguinte: ô Dona Vilma, teve diversas situações que aconteceram que a senhora não viu realmente o verdadeiro sentido das palavras. O Vinícius, ele falou a seguinte frase que gerou toda essa repercussão. Ele disse o seguinte, abre aspas: eu não gosto de gente sonsa, de gente velho. Fecha aspas. Então, para mim, eu não vejo isso como uma ofensa. Ele chamou sim a senhora de velha, mas ele não quis fazer essa ofensa no sentido que a Renata falou e chamou a palavra velha suja. O adjetivo que ele falou com a Renata, no termo pomba suja, que segundo Renata foi um termo bastante ofensivo, eu fui pesquisar e lá na Bahia esse termo é usado para as pessoas que não jogam limpo, que não tem caráter. O que ele quis dizer foi isso, mas a Renata interpretou de uma maneira totalmente errada. Então é bom esclarecer as coisas do jeito que elas são, para não ficar uma coisa mal entendida. Entendeu, dona Vilma? Disse Gil do Vigor explicando para dona Vilma que Vinícius não falou nesse termo de chamar ela de velha suja, e sim chamou ela de sonsa. Galera, e dona Vilma rebateu Gil do Vigor dizendo o seguinte: para mim, esse termo mesmo que você utilizou aí é um termo de ofensa, ô Gil. Você chamar uma pessoa de sonsa e de velha, para mim dá no mesmo. Isso aí é uma ofensa à minha pessoa. Eu tenho família, tenho meu marido, tenho os meus filhos aqui fora e eles não iriam gostar de ver outra pessoa chamando esse termo comigo. Então, para mim, de qualquer forma, Gil, isso para mim é desrespeitoso. Já parece, né, Gil, que você já tem um lado, que você já tem um lado para defender aqui, porque você não está parecendo imparcial nessa entrevista.
Você falar que um termo usado como esses que o Vinícius usou não é ofensivo, para mim, você também está sendo desrespeitoso comigo em dizer que um termo desse não é ofensivo. O que é ofensivo para você, Gil? Me fale, porque até agora eu estou sem entender você falar esse tipo de coisa. Então, Gil, apesar de eu ter muito respeito por vocês da produção, eu não sou obrigado a concordar com o que vocês falam. De verdade, estou extremamente decepcionada com você, disse Dona Vilma para Gil do Vigor. E Gil do Vigor rebateu Dona Vilma dizendo o seguinte: Ô Dona Vilma, eu não sou obrigado a concordar com tudo que a senhora fala aqui não. Eu tenho que mostrar a realidade dos fatos, independente se a senhora goste ou não. Eu sou uma pessoa totalmente imparcial. Eu sou um apresentador imparcial. Se a senhora está achando isso de mim, então isso é um problema pessoal da senhora. Eu não posso discutir. Mas quando a senhora entrou para um reality show como é o BBB, a senhora teria que passar por coisas que a senhora tinha que estar bem em condições físicas para fazer isso. A senhora tinha ciência que a senhora poderia cumprir um castigo do monstro ou fazer outra coisa pior. Como é o caso da senhora realizar uma prova de resistência que a senhora aguentou uma noite todinha. Então, para mim, isso aí é totalmente incoerente a senhora falar esse tipo de coisa, que o Vinícius colocou a senhora no castigo do monstro por maldade. Eu não acho que foi maldade. Ele colocou a senhora nessa dinâmica porque a senhora tinha atrito com ele. Então, nada mais justo que ele fizesse isso do que ele poderia se indispor com outras pessoas. Eu não acho certo isso aí que a senhora está falando. Dona Vilma, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, eu tenho um recadinho para a senhora de uma pessoa que vai ser a sua futura nora, que é a Aline. Então, escute bem esse recado que ela vai mandar para você agora. Disse Gil do Vigor, exibindo o VT de Aline. E a Aline disse o seguinte: Olá, Dona Vilma. Estou aqui para lhe dar as boas-vindas, já que a senhora saiu, para o meu amigo Vinícius. Eu espero de verdade que a senhora reveja as ofensas que a senhora fez para mim lá dentro do programa, coisas que inventaram para a senhora que não é verdade. Então, Dona Vilma, a senhora me deve um pedido de desculpas, porque eu sempre tive um carinho enorme pela senhora e, ao contrário, a senhora só falava mal de mim pelas costas. Quando eu saí, eu vi várias situações que aconteceram que eu achei muito injusto a senhora ter feito isso comigo. Então é por isso que a senhora foi eliminada hoje, porque a senhora não foi coerente com suas palavras lá dentro. Disse a Aline, debochando da cara de Dona Vilma. E foi aí que Dona Vilma disse o seguinte: Ô Gil, não me chama essa pessoa de minha nora não, porque ela jamais será minha nora. Eu tenho certeza que o Diogo ele não tá maluco de continuar esse relacionamento com essa mulher. Para mim, essa mulher, ela não presta para nada, ela não vale nada. Eu meço a mesma régua dela pela do Vinícius. São dois seres que, para mim, não têm futuro algum. Eles se merecem. Eles bem que poderiam se casar, já que o Vinícius tem tanto ciúme dela, né? Disse Dona Vilma, debochando da cara de Aline. E vocês, o que acharam da saída de Dona Vilma?